Alô, telespectador da TV Com. Estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. No nosso programa procuramos difundir a importância da escuta. Também procuramos falar da importância de que você fale de seus sentimentos quando estiver desestabilizado emocionalmente. O que é a felicidade? Todos buscamos a felicidade. Todos temos um conceito de felicidade. A felicidade que nos faz sentir em harmonia com o relacionamento, com o ambiente em que vivemos, com o nosso trabalho. Enfim, cada um terá o seu conceito de felicidade e cada um o persegue à sua maneira. No programa de hoje, vamos falar sobre fim dos relacionamentos. Será que os relacionamentos terminam porque acabou a felicidade? Estão conosco para o programa de hoje Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes. Ela é psicóloga, pós-graduanda em psicanálise, grupalidade e intervenções nas instituições, teoria e técnicas psicoterapêuticas. E também está conosco Roberto Carreu. Ele é voluntário do CHAT e coordenador nacional do eixo voluntariado do CVV. Sejam bem-vindos, Thaís e Roberto. Obrigada. Thaís, por que os relacionamentos chegam ao fim? Bom, vamos pensar um pouquinho antes, né? Acho que acredito que quando duas pessoas se encontram, elas têm os mesmos objetivos, ou pelo menos estão tentando caminhar numa mesma direção. Então, em algum momento que isso tenha um fim, possivelmente um dos dois não está, né, naquela, ou ambos, né, dependendo de como tiver a relação, não tem mais o mesmo objetivo, alguma coisa assim, ou então algum problema que aquela pessoa avalia que não tem mais como resolver dentro do relacionamento e acaba então terminando, procurando um fim. Pelo que você me disse, se posso chamar assim, de alguma forma o relacionamento perde o interesse para uma das partes. Tá. É incontornável o fim do relacionamento? Se é incontornável o fim? Isso. É possível, quando perdeu o interesse, uma das partes perdeu o interesse, ainda continuar? Eu acredito que se continuar, né, acho que assim, é possível ter esse contorno aí, dependendo do objetivo de ambos, do que cada um quer ali no relacionamento. Então, assim, se tiver um diálogo, se for possível uma troca entre os dois, para saber o que está acontecendo, né? Se tem como melhorar algumas coisas que não estão tão boas, é possível que continue o relacionamento, sim. Roberto, nessas condições que a Thaís acabou de dizer, o relacionamento se desgastou de uma das partes, ainda é possível retomar a conversa para que o relacionamento se mantenha. Se uma pessoa que está vivendo uma situação dessa ligar no CVV, que tipo de conselho ele vai ter do CVV? Bom, boa tarde, Thaís. Boa tarde, Húngaro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A pessoa, nós temos, é recorrente as ligações de pessoas em fim de relacionamento, e elas narram não só o fim, mas narram o início, as partidas, o início dos relacionamentos sempre existem em função de expectativas que se coloca no outro. Eu procuro alguém e espero que esse alguém atenda uma demanda minha. Então as pessoas vão fazendo essas narrações de expectativas e na medida que não são atendidas, elas
começam a narrar essa necessidade de encerrar esse relacionamento e as dificuldades todas desse fim. E ligando para a CVV, isso é muito comum, ou teclando no chat, os conselhos que nós damos é exatamente nenhum, nós não damos conselhos. A marca do CVV é não dar conselhos, nós deixamos que a pessoa fale, escreva quanto ela queira, e ao desabafar, ela jogar tudo para fora, ela vai narrando essa história. Por isso que nós conseguimos identificar, ela narra o início do relacionamento, a parte boa do relacionamento, aquilo que ela foi atendida no relacionamento, para logo em seguida existir um desencanto de uma das partes e iniciar o processo de encerramento. Mas para nós, nessas narrativas que ela faz da vida dela e dos momentos que ela viveu bem e os momentos que ela não viveu bem, ela vai encontrar um caminho e seguir aquilo que ela achar melhor, continuar ou interromper esse relacionamento. Mas, enquanto conselhos para nós não damos conselhos, apenas compartilhamos aquele momento com ela. É isso. Uma das... Retomar as duas primeiras perguntas, para colocar uma terceira. Uma das partes entende que o relacionamento não deve mais continuar. É possível tentar uma conversa para restabelecer. E quando nós falamos em perda, nem sempre as pessoas associam a perda ao luto. E muitas vezes, quando falamos em luto, as pessoas apenas restringem a morte de alguém. No caso do fim de um relacionamento, nós podemos caracterizar como uma perda? Podemos. Nós podemos sim caracterizar como uma perda, porque é uma perda, né? Assim, de um investimento, de uma relação de afeto, é uma perda de um parceiro ou de uma companheira, de alguém, né, que está próximo a você. Então a gente pode considerar uma perda, sim. É algo que acabou, né? E sendo uma perda, existe um tempo padrão para que as pessoas superem a perda do fim de um relacionamento? Bom, não, né? Acredito que assim, não é possível ter um tempo padrão se a gente está falando de uma pessoa para outra e ninguém é igual, né? Cada um vai lidar com a sua dor de uma forma. Então não tem como a gente falar que no fim de um relacionamento a pessoa vai ficar ali vivendo esse luto, né? Por X meses, um ano, enfim, né? Não existe um tempo padrão. Existe né? Acho que é muito importante que a gente fale que é um momento que vai doer muito, sim, e que tudo bem sentir essa dor, e o que vai se fazer com isso é no decorrer do tempo, né? Mas assim, não tem como a gente falar, restringir a um número X e depois está tudo bem. Não, depende também de como a pessoa vai olhar para aquela perda, né? De como que ela vai lidar com esse término. É possível, então, que uma pessoa, em uma semana, já parta para outra e outra fique anos esperando, vivendo a situação anterior? É possível, mas acho que é legal a gente pensar assim, quando uma também parte muito rápido, como que é isso? Né? Assim, porque que dor que ela não pôde ali sentir também, que ela precisou estar investindo em outra coisa, precisou estar fazendo alguma coisa para não se deparar com aquele sofrimento, que é muito difícil, né? Assim como o outro extremo de ficar muito tempo aí nesse estado, também é patológico, não é bom, né? Precisa ser olhado de uma outra forma, né? Que não... Este que terminado um relacionamento, parte imediatamente para o outro, à vista do que você acaba de considerar, nós podemos dizer que é uma fuga ou já é uma estratégia para um novo relacionamento mesmo? Bom, acho que a gente pode considerar, olhando assim, né, friamente, que é uma fuga, né? Vamos pensar, você está lá num relacionamento, está gostando, tá, né, um tempo aí junto com a pessoa, construiu objetivos, sonhos, enfim, está caminhando. De repente acaba, em pouco tempo você já está com outra pessoa, né? Ou vamos olhar para esse todo, né? O que te faz já querer engrenar numa outra coisa? Pode ser uma negação,
né, não quero entrar em contato com isso, não estou nem aí porque acabou, bora ser feliz, alguma coisa assim, e acaba, né, tomando algumas decisões muito rápidas para não entrar em contato com a perda que você teve mesmo. Eu gostaria de colocar aproveitando esse tempo, chamado tempo de perdas, né? Nós, enquanto CVV, nós temos um trabalho chamado Grupo de Apoio a Sobreviventes, e a maioria dos postos trabalha com sobreviventes ao suicídio, né? Que trabalha exatamente esse suporte, esse apoio às perdas para o caso de suicídio, mas 2 cidades principalmente trabalham muito só com as perdas, que foram as cidades de Santa Maria, em função da Boate Kiss. As famílias perderam seus jovens, né? Seus filhos. E a cidade de Chapecó, o posto de Chapecó trabalha com a cidade também naquela comoção em cima da perda do time de futebol. Então, são as chamadas perdas, eles trabalham muito isso. Você falando assim, eu fui ligando, né? E fui olhando para o CVV, porque nós temos, como nós somos voluntários, nós temos que capacitar as pessoas, os voluntários, para entender esse mecanismo do tempo da perda. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas ligam para nós e ligam uma vez, ligam 2, 5, e elas vão contar as mesmas coisas, ela narra a mesma perda em várias vezes. E outras não, outros ligam uma vez ou 2 e resolvem. Então, quando você falou, eu consegui ligar e entender bem esse procedimento, que é importante que a gente passe para os voluntários e para as próprias pessoas que ligam, porque trabalhar a perda demanda tempo. Sim. Que tempo? O tempo da pessoa. Com certeza. Então, e o CVV, nesta disponibilidade que tem de 24 horas e um trabalho de 2.000 voluntários, passa por esse processo. A pessoa vai ligar uma vez, não resolveu, vai ligar 2, vai ligar 5, não tem problema. Ela vai continuar ligando até o tempo dela, usando aí essa explicação muito boa que você deu. O tempo é da pessoa. A elaboração da perda ou do luto é da pessoa. Exatamente. E nós estamos disponíveis para oferecer esse apoio emocional, né? Roberto, com base nas considerações da Thaís e também no que você acaba de dizer, nós fizemos uma pergunta a você de um relacionamento que está indo para o buraco, mas já acabou, não tem mais o que fazer, e efetivamente já acabou e já está no tempo de luto. Essa pessoa pode ligar para o CVV? Embora tenha um grupo específico no CVV que cuida de suicídio, que você acabou de mencionar, o grupo de sobreviventes do suicídio, mas no caso da perda do relacionamento, é possível a pessoa encontrar apoio emocional no CVV? Não, sem dúvida. Isso as pessoas que vivem esse momento, e o momento ele pode ser extremamente longo, né? Não é uma decisão fácil. Historicamente, a mulher tem uma posição de submissão bastante grande, então as decisões, tomar uma decisão é difícil, seja do homem, da mulher, tem N variáveis aí que acontecem, e as pessoas quando narram a história, por isso que nós não podemos dar conselho, né? Nós jamais saberemos a história por completo, nós fazemos um atendimento, a primeira vez nós não temos acompanhamento, não somos profissionais, mas naquele período que nós estamos juntos, nós compartilhamos com ela. E o tempo que ela nos coloca, o tempo que ela conta a história, é a história contada por ela, o sofrimento dela, e pode ser que já esteja num processo muito longo, ela vai narrar isso há muitos anos, não raro, o casamento no dia seguinte já começou a falhar, não é raro ouvir isso, e a pessoa vai se arrastando, depois entra o fator de contenção de uma separação chamado filhos, depois esses filhos crescem e aquilo vai ficando. Então a pessoa às vezes arrasta casamentos de 10, 20 anos sofrido, 30 anos sofrido, como às vezes a pessoa encontra uma situação difícil, encontra um momento difícil de um casamento que vinha bem e rompe rapidamente. Mas sem dúvida, para nós, as narrativas são variadas, os tempos de sofrimento, vamos dizer assim, em que o relacionamento está comprometido, pode ser de dias, como pode ser de anos, mas nós só encaixamos naquele momento ali para que a pessoa possa tomar a melhor decisão para ela, que ela tem, de uma certa maneira, a decisão pronta, mas
conseguir levar aquela decisão à frente sempre é penoso para a pessoa, é sempre difícil. E ela acaba ligando e falando e conversando até que ela se equilibra. Thaís, quando um relacionamento mostra sinais de desgaste ou fragilidade, ele foi arrastado por muito tempo, como o Roberto acaba de dizer, mas o desgaste fica bem evidente para as duas partes. Vale a pena continuar investindo nesse tipo de relacionamento? Bom, do jeito que você está colocando, né? Assim, que já está com desgaste para ambas as partes, né? Vamos considerar que está no estado sofrido para os dois, né? Que estão na relação. Vai se investir em quê? Né? Que tipo de investimento que vai ser possível ser feito e para quê? Quais são os desejos daquele casal em permanecer junto? Então, dependendo da forma que já estiver, vai ficar um investimento difícil, né? Porque se para ambos já não tem muita solução, já não tem muito o que fazer, vai ser mais sofrido ainda ficar ali tentando alguma coisa. Como você vê sobre o aspecto psicológico, da psicologia, melhor dizendo, um casamento que está desgastado, mas porém com filhos? Tá. O Roberto acabou de dar esse exemplo. Nesse caso, valeria a pena reinvestir no relacionamento pensando nos filhos? O casal não está bem, mas Isso. tem os filhos. Isso. E como que é então para os filhos estar com os pais que não estão bem? Né? Se a gente for pensar em alguma coisa assim, eu acho que os filhos precisam estar... Todos os filhos vão querer estar próximos dos pais e seria ideal que isso acontecesse, mas se a gente for pensar que os pais não estão em harmonia, não estão bem, que como que está sendo aquele relacionamento, como está aquele ambiente familiar para aquelas crianças ou adolescentes, né? Ou então filhos adultos, né? Mas assim, então é importante que se tenha o cuidado do casal em tentar balancear aí o que é melhor naquele momento para ambos, né? Nós estamos falando de relação, né? De duas pessoas juntas. Se aquilo não está caminhando bem, vai manter uma coisa que não está boa por causa dos filhos, né? Será que separados os filhos também não podem ter outros benefícios? E quando a gente considera que às vezes só tem quando os pais estão juntos, né? Então... Aproveitando eu aproveito as falas da Thaís aí, que nós temos aí um chamado no CVV, nós chamamos Cine CVV, né, que são duas maneiras de apresentação, que é o Cine Ser CVV, que alguns postos no Brasil fazem localmente, né, presencialmente, e temos também o chamado Cine CVV pela internet, que é postado um filme e a finalidade é a gente trabalhar com o chamado, nós falamos de autoconhecimento, caminho de renovação contínua, mas o filme em si traz um tema para reflexão, para que as pessoas possam assistir o filme, não só o filme, e trabalhar essa reflexão. E um dos filmes que a gente trabalha é um filme antigo, mas existem muitos outros, chamado Kramer versus Kramer, entre existe a separação do casal. O casal se separa, não se toleram mais, eles não se suportam mais. Mas o filho é outra coisa. Então, é possível a separação de ex-namorado, pessoas, marido e mulher se separam, mas pai e mãe não separam. Vai continuar. Então o filme traz bem isso. Então, quando eles estão trabalhando pelo filho, eles estão concentrados naquele filho, porque o filho, quando chega ao mundo, ele não conhece as variáveis, ele só tem uma referência, um pai e uma mãe, só Exatamente. isso. E neste filme mostra muito bem. Então, o que existe aí, que as pessoas tentam fazer nas narrativas aí, é tentar preservar o pai e a mãe, mesmo que o marido e a mulher sejam insuportáveis um para o outro. É uma missão difícil, mas as narrativas de jovens que dizem que o pai abandonou, as carências afetivas, faltas afetivas, eu penso no meu pai, ele não existe, ele não me conhece, é muito sofrido para aquele que está chegando ao mundo sem informação nenhuma, acabou de chegar ao mundo e perde as referências. Então, nestes filmes a gente traz essas abordagens e aquilo que a Thaís falou, separou, é inevitável, mas pai e mãe não separam, não existe separação de pai e mãe, porque a referência filho continua. Então isso é... E talvez separados eles possam ter um relacionamento mais saudável,
né? Para poder estar cuidando aí do filho. Cuidar daquele dependente, daquela pessoa que surgiu e é deles mesmo, não tem como alterar isso, né? Esses convidados são especiais. Eles acabaram de responder a pergunta que eu ia endereçar para a Thaís. Thaís, quais as dificuldades emocionais para a superação de um relacionamento que chegou ao fim? Emocionais? Bom, vamos pensar, né? Bom, se a gente for falar o que vem com o término do relacionamento, né? Muito sofrimento. E acredito que o principal para poder estar superando isso é entrar em contato com esse sofrimento. É fácil? Não. Né? Então, de que forma? Você vai precisar lidar com a sua dor, né? Para poder estar superando alguma coisa. Então, acho que enrustido nesse sofrer pode vir outros aspectos emocionais também, né? As pessoas negam que estão sofrendo, Negam. com base no que você acaba de dizer? Negam, né? Porque sofrer é muito ruim. Então, se a gente conseguir escapulir de alguma forma, nós vamos tentar, né? Negar, fugir, tentar lidar com isso de uma outra forma, são tudo fugas, né? Não que você tenha que realmente sofrer e tal, mas é que o sofrimento faz parte. E a gente às vezes tenta sair disso por achar que não, eu sou mais forte que isso, eu não preciso disso, ele terminou, então não quero mais ficar, ele não merece isso, e acaba não entrando em contato com as suas próprias emoções, com o que ficou daquilo tudo, né? Porque teve outros momentos que foram bons também, e o quanto é ruim olhar para isso também, né? Que vai despertar outras coisas, mas que é preciso e é possível que seja superado. Né? Só precisa ter um tempo e respeitar, né? Que nem a gente estava falando aqui, o seu tempo, o tempo do outro, essas coisas. Então, podemos dizer que se validamos o sentimento de dor que estamos sentindo com o fim de um relacionamento, se torna mais fácil superá-lo? Eu acredito que sim, né? Eu estou colocando como dor porque quando a gente fala de fim, de término, a gente fica triste mesmo, né? Então, é possível, por quê? Porque a gente vai poder olhar para tudo. Então, puxa, eu estou triste por quê? Porque eu tinha um relacionamento que era assim, 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 eu tinha um plano com essa pessoa dessa forma, nós construímos tudo isso e agora não tem mais. E como que nós vamos fazer com tudo isso? Então, é muito ruim você se deparar com tudo isso. Mas aí você pode perceber que foi possível construir tudo aquilo com alguém, né? Será que é possível construir isso com outro alguém? Ou então continuar a sua vida sem uma outra pessoa? Né? O que a gente pode se deparar entrando em contato com o que não está fácil naquela hora? Validamos o sentimento. É válido, como você disse, cotejar essa dor, essa tristeza do relacionamento que se terminou com os momentos felizes que foram vividos no sentido de superar. É impossível reatar. Ok. Então, vai ficar um momento de tristeza por conta do rompimento. Tá. E como você bem disse, existiram momentos felizes. É válido trabalhar os dois juntos como forma de superação? Eu acho que é uma forma de você entrar em contato com a história, né? Entrar em contato com tudo o que percorreu, até fazendo todo esse caminho, você vai chegar também aonde que se perderam algumas coisas. Se perderam, quando eu digo, não é que, não, se tivesse continuado por aqui, então teria dado certo. Não, assim, a gente às vezes vai mudando, né? As pessoas às vezes não têm mais aqueles objetivos que tinham, ou quando a gente está muito próximo de alguém, a gente se depara com coisas que a gente não conhecia daquela pessoa. Então, como que é estar com tudo isso? Então, acho que quando a gente pode retomar, né, como começou, o que foi, que legal, deu certo nisso, deu certo aquilo, a gente vai podendo se deparar também com algumas coisas que foram caminhando para que não desse certo de continuar. Então, acredito que sim. O programa Compartilhe com o CVV de hoje está falando sobre o fim dos relacionamentos. Estão conosco Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes, ela é psicóloga, pós-graduanda em psicanálise, grupalidade e intervenções nas instituições, teoria
e técnicas psicoterapêuticas. Também está conosco Roberto Carreu. Ele é voluntário carimbado do CVV, 24 anos de voluntariado. Depois eu preciso perguntar para ele como é que faz para chegar em 24 anos, para relembrar isso para o telespectador. E é também coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com Fim dos Relacionamentos.